Ora então, boa tarde a todos. Agradeço ao Sr. Almirante Vila de Abreu as palavras de introdução. Agradeço também ao Sr. Almirante Roque Martins e a todos os presentes por estarem aqui nesta sessão. Eu vou falar num tema em que trabalhei recentemente durante alguns anos, que é a simulação de processos de conflito entre uma população e uma autoridade central, um governo ou um regime. Eu quero dedicar esta sessão à memória do Sr. Almirante Vieira Matias, por motivos que ele muito facilmente deduziria caso pudesse estar aqui connosco hoje, o que infelizmente não é o caso. Este é o resumo da minha apresentação. Terá essencialmente duas partes. Nos pontos 1 e 2 vou explicar um bocadinho o que é a simulação social e como é que essa metodologia se aplica. O que é, como se faz. Nos pontos 3 e 4 vou falar então especificamente sobre o modelo de conflito social. Bom, então, começando com o primeiro tópico, simulação social, vou começar esta breve introdução tentando responder a estas três perguntas, que são aquelas que me coloco sempre que começo a trabalhar em qualquer coisa nova. É isto. Se conseguirmos responder a isto, ficaremos a perceber o que temos pela frente. Como é do conhecimento geral e tradicionalmente a investigação em ciências sociais baseia-se em métodos indutivos, de natureza essencialmente qualitativa, e em métodos dedutivos, de natureza quantitativa. Os primeiros normalmente traduzem-se na formulação de teorias sobre explicação de fenómenos sociais. Quais são os mecanismos importantes? Quais são as variáveis-chave que entram nesses mecanismos? Os métodos quantitativos são geralmente baseados em modelos estatísticos e permitem obter evidências que poderão confirmar ou não as hipóteses levantadas pelas teorias do método indutivo. Recentemente abriu-se uma nova fronteira na investigação em ciências sociais, que é a simulação. Bom, mas o que é a simulação social? Sabemos que os modelos computacionais são usados desde há várias décadas nas disciplinas das ciências físico-químicas e em praticamente todas as áreas da engenharia. Só que nessas disciplinas os fenómenos obedecem a leis físicas bem conhecidas, como a lei da gravidade, e envolvem quantidades que se podem medir rigorosamente. Nas ciências sociais a situação é bastante mais complicada. Em primeiro lugar, as teorias dos fenómenos sociais não podem ser resumidas em equações simples como na física. Porque os eletrões e os planetas não pensam, nem decidem. Em segundo lugar, nas ciências sociais, certas variáveis-chave, como por exemplo a religiosidade, o nacionalismo, o etnocentrismo, a legitimidade, todas essas variáveis de que as teorias falam, não se conseguem medir diretamente. Nem agregar facilmente. Como é que eu agrego privação com expectativa, com medo? Essa agregação é difícil. E é, aliás, por essa razão que há uma ciência que está na fronteira entre as ciências ditas exatas e as outras, que é a economia. Tem muita coisa de métodos matemáticos, mas como mete lá dentro decisões e expectativa, já não funciona tão bem e já há coisas que não se conseguem prever. Bom, apesar destas dificuldades, durante as últimas 2 décadas foram desenvolvidos alguns modelos computacionais que permitem explicar com êxito a dinâmica de certos fenómenos sociais. Nasceu assim a simulação social, o que é? Pois é a utilização e o desenvolvimento e utilização de modelos computacionais para estudar fenómenos sociais. Qual é a motivação para se entrar nesta disciplina? Bom, é muito simples. Nós só conseguimos verdadeiramente compreender aquilo que conseguimos criar. Portanto, quando somos capazes de simular um fenómeno,
significa que o nosso grau de conhecimento sobre esse fenómeno é muito elevado. Portanto, poder simular qualquer coisa é um desafio, porque significa que somos nós que criamos e, como nós criamos, também compreendemos muito profundamente. Que vantagens? Bom, uma das vantagens é que da simulação social é aquela parte da teoria e de dados, informação quantitativa e de modelos estatísticos, mas permite, por um lado, integrá-los e, por outro lado, obter sínteses novas. Portanto, fazer novos desenvolvimentos. É o único método que permite tratar em profundidade os efeitos da heterogeneidade e da aleatoriedade. Da heterogeneidade dos indivíduos, dos agentes, como vamos ver, e também a aleatoriedade. Permite simular muitos cenários. A realidade não pode ser ressimulada nem rebobinada. Não podemos estar agora aqui vamos aumentar para o dobro os salários e vamos ver se as pessoas estão mais contentes ou não. Era bom, mas isso não se pode fazer. Por outro lado, a simulação também permite identificar fatores críticos com certos pontos a partir dos quais o estado de uma sociedade muda. E isso é importante na análise prospectiva. E vou dar exemplos mais próximo do fim desta sessão. Bom, parece bonito, mas sou bot, afinal, o que é que já se conseguiu? Este slide aqui ilustra o exemplo de alguns fenómenos que foram estudados com modelos. Eu trouxe este livro, que é de um dos investigadores de maior renome mundial e um dos iniciadores da simulação social. Está aqui um livro onde ele descreve muitos dos modelos destes fenómenos. É um livro que se chama Generative Social Science, Studies in Agent-Based Computational Modeling. Está aqui modelos desde sociedades primitivas, como é que se estabelece uma desigualdade de riqueza numa sociedade. E destes modelos todos, por exemplo, alguns como este modelo de segregação do Schelling foram extremamente importantes no desenvolvimento da simulação social. São notáveis pela sua capacidade explicativa e ao mesmo tempo simplicidade. O Schelling foi prémio Nobel. E também há aqui um modelo que é este modelo de violência civil deste autor e de outros colaboradores, que vai ser importante no resto, digamos, no desenvolvimento do resto do trabalho. E que para a sessão de hoje assume uma importância especial. Foi pensado como um modelo de violência civil, mas na realidade é aplicável a outros fenómenos de conflito cuja dinâmica seja determinada pelas mesmas variáveis e pelas mesmas regras de interação. Portanto, isto levanta-nos uma questão interessante, eventualmente para a discussão, que é quando é que um determinado modelo é aplicável a mais que um fenómeno. O que é que faz com que o modelo seja mais ou menos fértil? Estamos a fazer um modelo para o fenómeno errado? Como é que acertamos para fazer um modelo para o fenómeno que nós queremos? Bom, portanto, penso ter explicado o que é a simulação social e com os exemplos práticos o que é que quem a faz procurou fazer, mas como é que se constroem esses modelos, quais são as ferramentas teóricas necessárias para os construir, como é que funcionam, que resultados é que permitem obter. Bom, poderíamos ficar aqui muitas sessões a falar sobre aqueles pontos que acabei de referir, mas eu vou esquematizá-los só neste slide, que ilustra a metodologia de desenvolvimento e exploração do modelo. O desenvolvimento e a exploração não são processos independentes, têm que estar relacionados. O ponto de partida é sempre uma teoria sobre qual é o fenómeno, sobre o fenómeno que eu estou a estudar. Se estou a estudar conflito, tenho que ir para as teorias do conflito. Mesmo essas, tenho aqui este livro
num autor que tentou fazer uma taxonomia toda do conflito, com esquemas desde o individual até ao entre Estados, entre grupos, e isto não é uma leitura fácil. Portanto, tipos de conflitos diferentes requerem modelos diferentes. É uma coisa que parece muito simples, mas na realidade só depois da pessoa andar a trabalhar e a falhar muito é que consegue perceber isso e consegue perceber se aquele modelo que está a fazer tem realmente coerência. Bom, mas portanto, como dizia, a primeira parte é partir de uma teoria que tem que descrever os mecanismos considerados importantes e as variáveis-chave. Pronto. A partir dessa informação, procura-se construir uma espécie de sociedade artificial. É um espaço criado num computador artificial, com pessoas simplificadas, ou outras microentidades, que se programam com as variáveis e os comportamentos que a teoria sugeriu. Essas microentidades podem ser ligadas por redes, e essas redes, no fundo, estabelecem qual é a estrutura das interações. Portanto, eu tenho as entidades com as variáveis e os comportamentos, e tenho as redes a determinar interações. Também há outros tipos de interações, por exemplo, interações aleatórias numa vizinhança. São aquilo que nós, é o simples andar na rua, é esse tipo de interação. O que é que eu vejo quando ando na rua? O primeiro tipo de interação é como é que eu sou influenciado quando me ligo ao Facebook ou quando estou em casa, com a família ou com os amigos. Bom, portanto, da criação do espaço das microentidades e das redes, resulta um modelo. Bom, mas para obter elementos para calibrar e validar o modelo, é necessário obter dados sobre os processos reais que estejam relacionados com o modelo que estou a construir. E a comparação sistemática entre os dados e os resultados das simulações vai permitir, por um lado, calibrar e validar o modelo, vai permitir rever e aperfeiçoar o modelo e depois fazer aquilo que se chama a sensibilidade e a análise dos cenários. Na prática, este processo é muito difícil e tortuoso. Bom, já falei sobre o processo de construção de modelos. Quais são agora as ferramentas? Quer dizer, para fazer isto, qual é a caixa de ferramentas que temos que utilizar? Basicamente, tem duas grandes ferramentas: os agentes e as redes. Os agentes são as entidades que interagem entre si. As redes determinam a estrutura das interações. Um agente está aqui representado de uma forma um bocado simbólica, mas no fundo podemos pensá-lo como um objeto computacional que está situado num ambiente simulado, tem capacidade para receber informação, para processar informação internamente e para produzir uma ação de forma autónoma que, por sua vez, vai alterar outros agentes e o ambiente. Portanto, podemos pensar num agente como uma pessoa informática simplificada até ao máximo, só naquilo que, para estudar aquele fenómeno, é essencial. Podemos levantar aqui uma questão que é: estes modelos que minimizam a pessoa ao máximo, que realismo é que têm? É outra questão que podemos colocar, mas que eu não posso agora falar já para não interromper o fio da meada. Redes. Uma rede é simplesmente um par ordenado de nós e de ligações. Quando eu tenho um conjunto de nós e um conjunto que define quais são as ligações entre esses nós, tenho uma rede. Esta definição é muito simplista, porque depois há muitos tipos de redes. Os nós e as ligações, eles próprios podem ter propriedades diferentes. E a teoria da rede, tanto a teoria dos agentes como das redes, é muito vasta. Mas para explicar a essência das duas coisas, como
entidades fundamentais para a construção de modelos, penso ser suficiente. Finalmente, então, portanto, método geral, ferramentas, e o como é que se faz. Aqui procuro ilustrar de uma forma muito simples quais são as fases de desenvolvimento do modelo. Basicamente tem estas 4 fases. Estas são as perguntas que temos que responder em cada fase. E poderá parecer muito estranho, mas o mais difícil é mesmo estabelecer qual é o objetivo do modelo. Por exemplo, e podemos, é outra questão, uma questão que também podemos deixar para a discussão, em que é que o modelo de um conflito geral contra uma autoridade, como por exemplo na Primavera Árabe, difere de fazer um simulador para a polícia para estudar, por exemplo, aquelas manifes ali frente à Assembleia da República. Quando pode haver pedrada, cacetada, etc. O que é que há de diferente nessas duas coisas? Portanto, o objetivo do modelo tem de ser muito claro ao princípio. Se não for, podemos estar a construir um modelo muito bom para uma coisa que não é aquela que queríamos. E isto, em física, é muito fácil de fazer, em ciências sociais é muito difícil e pode ser, eu julgo que é, precisamente o aspecto mais importante. Saber à partida qual é o tipo de modelo que pretende, qual é a teoria, quais são as variáveis e não utilizar teoria nem variáveis que são para outra coisa que não é aquela que se pretende estudar. Bom, portanto, penso que em termos de introdução a o que é a simulação social, qual é a metodologia de desenvolvimento, quais são as ferramentas básicas, alguns fenómenos que já foram estudados, a introdução está completa. Portanto, estamos em condições de avançar, digamos, para o corpo da sessão, a segunda parte, que é precisamente a descrição deste modelo de conflito entre uma população e uma autoridade central em que andei a trabalhar. Se fosse um modelo, por exemplo, entre 2 grupos étnicos a confrontarem-se com uma força policial que pode ser imparcial ou pode não ser em relação a um desses grupos, o modelo podia ter algumas coisas idênticas, mas tinha que recomeçar com a teoria toda diferente, outras entidades, outro tipo de redes, tinha que fazer todo aquele processo que ilustrei, ir buscar dados para outro tipo de conflitos e, portanto, teria que fazer tudo aquilo com uma coisa diferente. Mas, tirando, enfim, este pequeno parênteses, vamos então começar com o modelo de conflito em larga escala contra uma autoridade central. Eu interessei-me por este tema pouco quando estava no então IESM, pouco depois de ter começado a Primavera Árabe, e numa altura em que por toda a Europa, como se lembram, ocorriam protestos quase diários contra as políticas de austeridade em consequência da crise financeira de 2007-2008, que depois mais tarde nos atingiu. Esta fotografia foi tirada por mim, na altura andei nas manifestações. Isto é na Grécia, pela mesma altura. Isto é uma fotografia da Primavera Árabe. Há semelhanças e diferenças importantes entre estas coisas. E eu levei bastante tempo a percebê-las. Portanto, a primeira coisa é estabelecer qual é o objetivo e qual é o âmbito do modelo. Qual é o âmbito do modelo? O conflito social é um fenómeno extremamente vasto e heterogéneo. E não há uma taxonomia, ou um esquema de classificação que seja universalmente aceito. Este esquema que eu fiz procura ser uma classificação muito simples, baseada somente num critério que é o da intensidade. No fundo, intensidade e organização. Porque para termos guerra temos que termos armas letais, temos que ter organização. O foco do modelo foram os fenómenos que estão aqui. São fenómenos que envolvem violência muito baixa ou simples protesto,
envolvem uma percentagem ou uma franja muito significativa da sociedade e são quase auto-organizados. Há uma diferença muito grande entre a primavera. Na Primavera Árabe não houve nenhum Lenin, nem nenhum Mao Tse-tung. Okay? Bom. Portanto, quando um fenómeno é quase auto-organizado, envolve muitas pessoas, processos simples e baixa violência, em princípio, pode ser estudado por um modelo simplificado deste tipo. E este, principalmente aqui este retângulo, foi o âmbito do trabalho. Portanto, como eu disse, é preciso partir das teorias. Este slide ilustra alguns sociólogos e teóricos importantes, alguns dos autores mais importantes das teorias clássicas do conflito e aspectos-chave das teorias que eles propuseram. E, em geral, penso que são bem conhecidos da audiência. Toda a gente conhece Marx e a luta de classes, Max Weber e a questão das instituições, do poder, da autoridade e da legitimidade. E depois, ainda no período clássico da sociologia, começou a haver autores como George Simmel, que começaram a mudar a perspectiva. Enquanto anteriormente, como por exemplo Marx via o conflito, é um resultado de uma coisa negativa, que é a desigualdade entre as classes, e portanto, antes de Simmel, havia a noção de que o conflito era uma coisa negativa e era estudada com essa perspectiva. Simmel vem, digamos, virar um bocado a perspectiva e dizer que sem conflito social não há evolução das sociedades. E a partir dele, por exemplo, Rolf Dahrendorf vai no fundo, continuar e fazer algumas sínteses próprias sobre o trabalho que Simmel tinha deixado. Bom, as teorias propostas pelos autores que mostrei antes contêm elementos importantes sobre os mecanismos e as variáveis-chave dos processos de conflito, mas não são fáceis de transformar num modelo porque não descrevem de forma esquemática esses mecanismos. Para além disso, as teorias clássicas tendem a focar os fenómenos na escala macroscópica e não tanto na forma como é que os comportamentos microscópicos produzem aqueles grandes padrões de conflito. Mais recentemente, Ted Gurr propôs ou desenvolveu uma teoria baseada na psicologia. Essa teoria está baseada num conceito que é o conceito de privação relativa, como variável indicadora do potencial de conflito. Portanto, para Ted Gurr, a privação relativa é o potencial do conflito. E no mecanismo da frustração-agressão, como indicadora das ações que resultam desse potencial de conflito. Mais concretamente, se as respostas serão pacíficas ou se envolverão reações violentas, de alguma forma, por parte de uma parte significativa da sociedade. Eu trouxe aqui, como podem ver, está bastante anotado, este é o livro do Ted Gurr, sobre Porque se revoltam os homens. Eu considero este livro um dos melhores livros sobre ciências sociais jamais escritos. Portanto, mesmo para quem não lhe interesse o conflito social, este livro é um exemplo do que é ciências sociais feitas ao mais alto nível. O que é então a tal privação relativa? Ted Gurr define a privação relativa como a diferença entre a expectativa de obter um determinado valor, por exemplo, o nível de vida, maior liberdade, e o valor real. Note-se que a privação relativa só se transforma em potencial de conflito se for percebida como ilegítima. O contra-exemplo que se costuma dar é a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill impôs
restrições verdadeiramente brutais à população, mas não houve nenhuma revolta porque todas as pessoas percebiam que aquilo era legítimo e que a sobrevivência de cada um deles dependia daquilo. E, portanto, não houve nenhuma revolta em Inglaterra por causa das medidas duríssimas que Churchill impôs para conduzir a guerra. Mas quando numa franja considerável da sociedade a privação percebida como ilegítima ultrapassa um certo limiar, dá-se um conflito generalizado. Ted Gurr propôs 3 padrões de evolução para iniciar, para que se dê o limiar de uma revolução. Este e este. Dos 3, este aqui, que é a chamada privação relativa progressiva, ou curva J, é o mais interessante. Na realidade foi o que ocorreu aqui, quando foi a crise de 2007, 2008, 2009. Havia crescimento económico, havia expectativas, depois de repente há uma crise, baixa os valores, corta salários, corta isto, corta aquilo. Portanto, foi assim que foi um caso, um exemplo concreto deste padrão. Antes de terminar, esta teoria tem, para mim, vantagens grandes. Uma é de enunciar de forma clara quais são as variáveis-chave. Privação relativa, legitimidade. E de apresentar hipóteses e mecanismos que são claros e que se podem depois converter em fórmulas e procedimentos simples para programar agentes. Isso facilita a construção de modelos. No entanto, o caso prático que eu utilizei, digamos, para fazer a comparação com as simulações foi a Primavera Árabe, e não se pode falar na Primavera Árabe sem falar em Gene Sharp. Gene Sharp, como sabem, enunciou aquela teoria da não-violência, e essa teoria é muito mais informal e menos desenvolvida do que a outra, do que a teoria do Ted Gurr. Tem, no entanto, um propósito concreto, que é descrever uma estratégia para derrubar um regime autoritário. Este livro, Da Ditadura à Democracia, está disponível na internet em língua inglesa, mas a Tinta da China editou em português o livro. Eu comprei, na altura andava a estudar este assunto, e isto foi por altura, devem-se recordar, quando foi aquele processo dos ativistas angolanos que foram presos do Lote Beirão, foi quando este livro apareceu. Portanto, apareceu mais ou menos na altura que eu estava precisamente a estudar e a reunir elementos sobre a teoria do Ted Gurr. Desculpem, do Gene Sharp. Esta teoria foi importante no contexto deste trabalho porque foi citada muitas vezes como sendo a inspiração da Primavera Árabe. Contém uma hipótese muito importante, que é a hipótese de que quando os protestos adquirem uma determinada extensão, a população, mesmo que o regime seja repressivo, tende a perder o medo. Já estão muitos, é o chamado bandwagon effect, o efeito dominó. Portanto, Ted Gurr enfatizou bastante este aspecto. E um dos objetivos foi precisamente tentar modelar esse processo. Modelo de partida. Portanto, vamos então construir um modelo. Já havia um, que é este modelo chamado, e está aqui uma sobreposição que eu vou resolver, isto chama-se Brookings Model. Vou, depois, quando fizer peço desculpa, esta caixa devia estar aqui ao lado. Esta é a referência principal e este foi o modelo de partida. É um modelo que tem um espaço muito simples, constituído só por células, 2 tipos de agentes, aqueles chamou os cidadãos e os polícias. Cada agente, seja de um tipo ou de outro, tem um movimento aleatório e uma regra de ação. Qual é que é essa regra? Os cidadãos só podem fazer 2 coisas. Ou são pacíficos, aceitam a autoridade, ou revoltam-se contra a autoridade. Ele revolta-se contra a autoridade quando a diferença entre o seu ressentimento e o medo de sofrerem uma retaliação
ultrapassam um determinado limiar. E há uma influência coletiva que influencia essa transição. Os polícias prendem os revoltosos que encontrem e quando são presos, os revoltosos ficam afastados do espaço da simulação durante um certo tempo. É como se estivessem presos durante um certo número de dias. Portanto, é desta combinação dos dois comportamentos-chave, dos dois tipos de agentes, um que ou está contra ou está pacífico e o outro que procura impor a autoridade, e o efeito de memória criado por esta inibição dos agentes revoltosos, que gera os padrões do modelo. A estabilidade ou instabilidade desta sociedade artificial depende de vários fatores. Por exemplo, o nível geral de ressentimento, o limiar da transição e também outras coisas, como, por exemplo, a legitimidade da autoridade e, por exemplo, a capacidade dissuasora dessa autoridade, que é o número de polícias por a relação entre o número de polícias e o número de habitantes. Se for muito baixa, a autoridade tem pouca capacidade para impor a ordem quando a desordem se impõe. Portanto, todas essas variáveis servem para então depois explorar os tais cenários. Este foi o modelo de partida, que já tinha alguns resultados importantes. Resultados importantes deste modelo. Porque é que este modelo foi bem sucedido como modelo explicativo de conflito social? Primeiro porque os padrões de simulação geram picos intermitentes. Nós não vemos nos processos reais, não há em geral revoltas todos os dias. Ou quando isso existe é porque realmente a contestação já é muito grande. Mas a situação normal é haver picos intermitentes, a começarem de forma quase imprevisível. Depois, outra coisa que este modelo permitiu explicar foi que uma perda progressiva, um abaixamento ligeiro e progressivo, gradual, da legitimidade, permite manter a estabilidade da sociedade até que a legitimidade se torne bastante baixa. Enquanto que, se houver uma alteração abrupta da legitimidade, isso provoca logo um pico de revolta. Isto também tem uma correspondência com a realidade. Vejam, é como, por exemplo, nós aqui em Portugal, todas as semanas, o preço da gasolina aumentou 1 cêntimo, aumentou 2 cêntimos. Nós fomos a ver quanto é que o preço da gasolina aumentou, dos combustíveis aumentou em 1 ano, em 2 anos, quanto é que foi? E as pessoas, ninguém faz manifestações, pronto, vai andando, vai perdendo devagarinho, vai apertando. No entanto, em circunstâncias diferentes, quando o presidente Macron de repente quis aumentar o preço dos combustíveis, deu os coletes amarelos. Portanto, este foi um dos padrões que este modelo inicial também, de certa maneira, conseguiu explicar através de simulação. Depois um outro efeito também importante, e esse é importante para nós, aqui para o dimensionamento das forças militares e de segurança, é que nos processos de conflito, quando a capacidade dissuasora da autoridade, que é, por exemplo, o número de polícias para uma determinada população, baixa a partir de um certo valor crítico, de repente há um pico. Portanto, e isto é importante e devia ser a base para discutirmos, quando se discutem que dimensão é que as forças militares de segurança podem ter, estes processos de simulação já começaram também a clarificar algumas coisas sobre esses aspectos. Portanto, nos processos de conflito há os chamados tipping points, valores de um certo parâmetro a partir do qual de repente a sociedade muda de estado. Estava estável e agora passou a ter muita instabilidade, muitos picos, muitas manifestações, muitos motins. Bom, este foi o modelo de partida. Então, agora quais foram as extensões? No trabalho que desenvolvi, procurei generalizar este modelo de Brookings e incluir outros efeitos importantes, mantendo a mesma estrutura simplificada. Ou seja, um dos objetivos foi como é que eu, não complicando a estrutura do modelo, que teve êxito a explicar tanta coisa com uma simplicidade grande, consigo
a introduzir mais fenómenos, mais comportamentos, mais padrões e, no fundo, ir mais longe. Portanto, incluí alguns efeitos importantes. Por exemplo, a modelação direta da privação relativa, que era inspirada na teoria de Ted Gurr. Epstein e os seus colaboradores não fizeram isso, mas eu procurei criar um modelo simples de privação relativa e, ao mesmo tempo, de sensibilidade à privação. Porque a teoria diz que a sensibilidade à privação é extremamente importante. A desigualdade económica é menos grave do que, por exemplo, desigualdade de direitos e liberdades. Os direitos e liberdades fundamentais têm que ver com a dignidade da pessoa. Uma privação desse tipo de direitos é sempre mais gravosa do que a privação económica. Então procurei arranjar uma forma de representar isto. Outra alteração importante, legitimidade a depender do grau de contestação. Porque quando há muitas manifestações e quando se vê que há muita repressão, a legitimidade do governo, da autoridade, baixa. Baixa por isso. Quer dizer, os próprios fenómenos criados fazem baixar a legitimidade, que era uma das variáveis de partida. Portanto, é um mecanismo de realimentação positiva do potencial de conflito. Outra coisa que tentei introduzir foi a perda generalizada do medo, este postulado de Gene Sharp, e uma coisa que sabemos que foi importante, que foi o contágio em rede, com ativistas. Portanto, qualquer destas extensões, considero que foi uma extensão importante. Então, vamos agora ver o seguinte. Falei antes no processo de construção de modelos. Vou tentar resumir muito rapidamente como é que aquele processo foi feito, neste modelo em particular. Portanto, o modelo de conflito começa por criar um espaço simulado. É o espaço da simulação. Este espaço tem aqui célulazinhas. Nessas células vamos introduzir agentes. Os agentes são os tais objetos programados com uma capacidade de ver, de decidir, de agir e de mexer. Vou espalhá-los aleatoriamente neste domínio. E depois vou espalhar os outros, são os polícias. Tanto uns como outros têm um determinado raio de visão e de movimento. Portanto, eles têm uma informação limitada sobre o que se passa na sociedade. Entre os cidadãos podem ser definidas redes para simular os efeitos, por exemplo, das famílias e dos ativistas. Também podíamos pensar em formar uma rede entre os agentes da autoridade, e isso seria realista, mas não chegou a ser feito. Nenhum trabalho de investigação verdadeiramente acaba alguma vez. Mas esta é a forma como o modelo foi feito. Tanto estes polícias como os cidadãos se vão movimentando aleatoriamente aqui. E vão mudando de comportamento. E a regra de comportamento é que é a chave. Qual é essa regra de comportamento? Pesa duas coisas. Pesa aqui o potencial do conflito, que é a chamada hardship, é a soma de duas coisas. Um contágio de disposição, que é variável, é realimentado como um processo de reflexo condicionado. Eu estou a ouvir uma determinada influência. Recebo inputs, mas esses inputs, depois a minha memória vai-os fazendo cair. Se não receber mais, esta barra vai caindo naturalmente. Mas se houver muitas realimentações, eu continuo sempre a ser contagiado. Quer dizer, é aquele fenómeno de estou-me a encher o saco, estou sempre a ouvir a mesma coisa. O ressentimento é qual é o meu grau de privação relativa a multiplicar pela legitimidade que eu vejo nessa privação. Portanto, isto é o meu potencial para agir. Se só houvesse isto, eu revoltava-me contra a autoridade. Mas também há o medo. Quer dizer, tenho medo de os agentes da autoridade retaliarem sobre mim. Portanto, da diferença entre os dois, há aqui uma barrazinha, não é? Se estiver abaixo deste limiar, o cidadão mantém-se pacífico.
Agora, como é que então se dá a mudança de Estado? Como é que aquelas pessoas artificiais que estava pacífica se revolta ou se manifesta contra o governo? Há duas formas. Uma é subir aqui o contágio, portanto, redes a influenciar-me, e outra é perder o medo. Perco. Como é que uma e outra atuam? Esta, se eu tiver muitas influências de rede e da minha rede de amigos e dos tais ativistas e o meu contágio de exposição subir, vou aumentando esta barra. Como é que eu perco o medo? Há uma função que é a probabilidade subjetiva de retaliação. Essa probabilidade depende do quociente entre o número de polícias, de agentes da autoridade que um determinado agente vê e o número de agentes ativos. Quando esse valor baixa de um certo limiar, a probabilidade subjetiva de retaliação baixa. Isto, no fundo, é só traduzir matematicamente uma ideia muito simples. Eu estou à frente da Assembleia da República e quero me manifestar contra o governo porque tenho um grande ressentimento e estou contagiado com os outros manifestantes. Mas, se eu estiver sozinho, com mais outro, com uma pedra na mão, e tiver à frente 20 polícias, não atiro a pedra. Agora, se tiver lá só um polícia e eu tiver 20 com pedras, eu e os outros 19 atiramos a pedra. Portanto, o que o modelo faz é arranjar um processo, uma forma matemática simples de traduzir isto. Portanto, quando os agentes se sentem apoiados por perceberem que à sua volta há muitos ativos e pouca capacidade dissuasora, eles perdem o medo. Então, perdem o medo, a diferença entre as barras ultrapassa o limiar, torna-o revoltoso. Pacífico, revoltoso. Pacífico, revoltoso. Como é que eu passo de revoltoso para pacífico? Duas maneiras. Ou isto baixou, ou então tenho medo. Desapareceram todos os outros que estavam à minha volta ativos. Já só tenho polícias. Isto sobe para baixo, aquilo desce, pacífico. Pronto. Portanto, esta é a forma como o cidadão muda de pacífico para revoltoso e também ao contrário, como acabei de mostrar. E agora, falamos de um. Então, e como é que acontece com muitos? Bom, as distribuições da privação relativa e da aversão do risco são heterogéneas. Isto faz com que alguns cidadãos, que são aqueles chamados agitadores, tenham constantemente uma propensão para se revoltarem. Pode haver também os tais ativistas que em rede fazem contágio de disposição. Portanto, quando estes que atuam como sementes conseguem criar rapidamente um efeito dominó, isso provoca um evento de conflito. Sim. Portanto, é assim que o modelo funciona. Isto é o ciclo principal, não vou perder muito tempo com ele. Já agora gostava de ilustrar o que é que o modelo mostra. O modelo tem aqui pomos os dados de input, aqui está o tal espaço da simulação, isto são redes de ativistas e isto são o que é que acontece no início de um pico. No início de um pico temos aqui a vermelho os que se estão a revoltar. E aqui temos, por exemplo, a distribuição da legitimidade. E aqui vemos aqui, estes são a percentagem que está pacífica e a percentagem dos revoltosos e dos presos. Portanto, está a começar. Aqui, vou só terminar aqui esta coisa do antivírus. Aqui temos, ao fim de muitos milhares de ciclos de simulação, uma sociedade em que já houve vários eventos graves de conflito, houve aqui quedas da legitimidade e durante um grande fenómeno de conflito, a legitimidade do governo baixou e o ressentimento, reparem, que tinha uma barra assim e agora o ressentimento está todo deslocado para valores mais positivos. Portanto,
Para fazer a comparação com os padrões do modelo, utilizei 8 países afetados pela Primavera Árabe. Como podem ver, tanto antes como depois da Primavera Árabe, os principais eventos de conflito foram manifestações, daquelas que envolvem muitas pessoas, daquelas que eu expliquei no início que era o âmbito do trabalho. Essas manifestações envolveram, no seu maior número, entre 1.000 e 10.000 pessoas, e foram quase auto-organizadas. Portanto, significa que aqueles pressupostos do modelo, no caso da Primavera Árabe, se verificaram. Foi um processo sem Lenins e Mao Tse-tungs. Aqui vemos para 2 países, a Argélia e o Egito. Estas barras são os limites de incerteza das participações em manifestações. E cada barra destas representa um evento. Isto é o início da Primavera Árabe. E o que se pode ver aqui, que é muito curioso, é que na Argélia e no Egito, vários anos antes da Primavera Árabe, já havia uma conflitualidade muito grande. E não era publicitado. Só ficámos a saber depois da Primavera Árabe acontecer. Em Marrocos houve alguns eventos desses. E na Tunísia, que foi onde rebentou, não tinha havido nada antes. Pronto. Resultados do modelo. Portanto, primeiro comecei por fazer um estudo deste tipo de padrões. Agora, como é que o modelo foi explorado? Vou só ilustrar 3 exemplos de exploração. Um deles é a legitimidade baixa, com privação política e forte repressão, que é a Primavera Árabe. Então, aqui neste esquema, ilustra-se aquele ciclo que expliquei antes. Está aqui a tal função que dá a perda generalizada do medo. Fazendo avançar este parâmetro, nota-se que há aqui pontos a partir dos quais a intensidade do protesto aumenta. E aqui podemos ver os tais picos de conflito que correspondem aos picos da Primavera Árabe e comparar entre os dois. E com isso perceber quais são os valores dos parâmetros e da legitimidade que, de certa maneira, tornam isto plausível. Aqui, uma outra experiência. Uma experiência que envolve milhares de simulações. O que é mais importante? É a sensibilidade à privação ou é a capacidade de dissuasão? E isto para sociedades grandes e pequenas. Sensibilidade à privação é saber se é económica ou se é política. Dissuasão é muitos polícias ou poucos polícias por habitante. O que estes resultados mostram é que, quando a sensibilidade aumenta, há aqui um ponto a partir do qual é muito difícil controlar a revolta. E, portanto, a sensibilidade é mais importante, é uma sensibilidade maior do que a capacidade dissuasora. O resultado deste modelo sugere. Por outro lado, temos aqui, por exemplo, um outro exemplo em que nós temos aqui o que aconteceu, por exemplo, aqui, que é uma sociedade aqui em Portugal, quando foi da questão da austeridade. É uma sociedade com legitimidade elevada, legitimidade democrática, e uma privação, que é a privação económica. O que nós vimos aqui é que, simulando muitos eventos, temos, em alguns casos, estabilidade, noutros, uma pequena instabilidade e noutros, muito mais instabilidade do que aquela que acabamos de que realmente observamos aqui. Portanto, isto mostra que aquele processo da retroalimentação da legitimidade introduz aqui padrões que são muito complexos, alguns dos quais têm correspondência com a realidade, mas outros que ainda é preciso explorar mais. Finalmente, uma última experiência. Então, afinal, o contágio das redes é importante ou não é importante? É fundamental. É fundamental porque aqui, neste caso, efetuei várias simulações com uma sociedade que sem redes era completamente estável. E então, em algumas das simulações, menos de 1%, todos os eventos têm menos de 1%. Enquanto que há outros, quase a sociedade inteira se revolta. Portanto, moral da história, para suprimir revoluções, é mesmo preciso liquidar as redes como fizeram os chineses e a Arábia Saudita. Conclusão. Resultados obtidos. Magnitude e intermitência de picos de revolta simulados comparados com registros de eventos reais na Primavera Árabe. A sensibilidade à privação é um fator-chave do potencial de conflito.
A representação do efeito dominó no modelo generalizado foi bem sucedida, penso eu. As variações endógenas de legitimidade geram comportamentos muito complexos, grandes períodos de calma, interrompidos por eventos isolados ou grupos de eventos, como foi aqui, por exemplo, aquele caso da TSU, que foi um evento isolado, de magnitude imprevisível, e um mecanismo de contagem de exposição por redes introduz instabilidade que pode provocar grandes picos de revolta em condições que de outra forma seriam de estabilidade. Finalmente, gosto sempre de terminar com um esquema. Todos aqueles processos, todos aqueles resultados que falei, se podem resumir no seguinte: combinando um modelo de Brookings com generalizações baseadas nas teorias, com dados e com refinamento de mecanismos, podemos ir mais longe, obter mais respostas e, ao mesmo tempo, formular mais perguntas sobre o conflito social. E com isto eu terminava a minha apresentação e fico agora à disposição para quaisquer perguntas.